Meus queridos irmãos, com muita alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Por gentileza, podei tomar o vosso assento. Eu quero dispensar honra, gratidão a Deus, pelo privilégio que Ele tem me concedido de retornar ao estado do Paraná pela primeira vez aqui na cidade de Londrina, poder conhecer a igreja do Senhor Jesus que está aqui. Quero dispensar honra e gratidão a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Elias Moraes. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero também, na pessoa dele, estender a minha palavra de gratidão a todo o ministério, corpo ministerial da igreja. Também, palavra de gratidão pela vida do pastor Pablo, toda a coordenação dessa belíssima escola bíblica. Deus seja louvado. Os pregadores, palestrantes, professores que já estiveram ensinando a palavra a partir desta tribuna, Deus seja louvado pela vida deles e por aqueles que ainda serão instrumentalidade de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. O tema que fora nos confiado nessa escola bíblica é despertamento espiritual. E dentro desta temática, eu enviei 2 estudos. Um sobre despertamento espiritual nas 7 cartas do Apocalipse, e um segundo estudo sobre o despertamento espiritual na parábola das 10 virgens. Como terei outras oportunidades, outras plenárias, eu quero fazer uma introdução às 7 cartas do Apocalipse. Para tanto, eu gostaria de convidá-los para que abrissem as vossas Bíblias no livro das Revelações do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Já está projetado ali. Antes, porém, de lermos o texto e começarmos a falar a palavra de Deus, eu quero dizer aos irmãos que Deus tem nos dado graça para escrever livros. E eu tenho me dedicado a escrever livros de 60 a 90 páginas. Eu entendo que o que vai fazer diferença na sua vida não são os livros que você tem, não são os livros que você comprou, e sim os livros que você leu. Geralmente, quem compra esses livros lê, e até relê 1, 2, 3 vezes, porque são livros profundos e de fácil leitura. Eu tenho 2 livros sobre ministério e pregação. O primeiro tem o título O Discurso de Pedro, uma análise homilética do sermão que ganhou 3.000 almas. São segredos homiléticos do pregador e da pregação que ganhou 3.000 almas para Jesus. E como aplicar esses segredos na hora
em que você for pregar. Homilética é o ramo da teologia disciplinar que estuda a arte da pregação. Pregação é considerada uma arte porque envolve 3 artes: comunicação, oratória e retórica. Comunicação é a arte da fala. Oratória é a arte de falar bem, ser compreendido, ser entendido. Retórica é a arte da persuasão, do convencimento pela palavra. Por isso, pregação é considerada uma arte. Mas eu tenho dito que pregação é a única arte que não faz de quem a pratica um artista. Pregadores não são artistas, são servos e servas do Senhor, profetas e profetisas da sua palavra. E neste livro aqui, nós iremos extrair algumas lições sobre ministério e pregação à luz da homilética, baseado na primeira pregação pentecostal, a saber, o discurso de Pedro. Ainda sobre ministério e pregação, eu tenho escrito um livro chamado A Pregação de Jonas, uma análise do sermão mais breve da história. Por que o sermão mais breve da história? Porque a pregação de Jonas em Nínive não foi de 5 minutos. A pregação de Jonas em Nínive foi de apenas 5 palavras. Jonas não queria que ninguém se convertesse, mas a cidade inteira se converteu. Havia em Nínive 120.000 pessoas. Quantas mil? 120.000 pessoas que não sabiam a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Qual que é o tipo de pessoa que não sabe a diferença entre a mão direita e a esquerda? Crianças de 5 anos para baixo. Então havia na grande cidade de Nínive aproximadamente 120.000 crianças. Se haviam 120.000 crianças, 5 anos para baixo, a população de Nínive era de aproximadamente 600.000 pessoas. Jonas pregou uma mensagem de apenas 5 palavras e 600.000 pessoas se converteram. Às vezes a gente prega 1 hora, quer que todo mundo se converta e ninguém se converte. Jonas pregou 5 palavras, não queria que ninguém se convertesse e todo mundo se converteu. É que o pregador não administra o resultado da sua pregação. O pregador prega e é Deus quem cuida do resultado. O semeador não saiu a colher, o semeador saiu a semear. O problema da gente é que a gente quer colher. Deus não nos mandou colher, Deus nos mandou semear. A colheita pertence a Ele. Então pregue e Deus cuidará do resultado. Inúmeras revelações. Na verdade, você vai redescobrir o livro de Jonas em apenas 62 páginas. Apocalipse, para longe das sombras, jogando luz nas profecias dos últimos tempos. A palavra apo no grego significa levar para longe. Calipse quer dizer sombra. Apocalipse, levar para longe da sombra. Ou seja, tirar algo que estava no escuro e levar para o claro. Por isso o livro do Apocalipse não é um mistério, é uma revelação. E aqui Deus nos deu graça para explicar o Apocalipse de forma muito clara. Você vai ler, compreender e ser edificado. Por último, porém não menos importante, o livro que escrevi juntamente com a minha esposa, especialmente para as mulheres. Os homens podem ler também.
Marta ou Maria? Por que escolher uma, se você pode ser o melhor das duas? Aqui você vai ler sobre servir como Marta e adorar como Maria. Como encontrar o ponto de equilíbrio entre trabalho e adoração? Na verdade, este livro é uma homenagem a todas as mulheres que buscam comunhão com Deus em meio a uma vida atarefada. Este livro é sobre ter mãos de Marta e coração de Maria. Um livro custa 30, 2 livros 50, 3 por 70 e 4 por 100. Estará lá na livraria, você pode passar lá depois e adquirir. O kit completo com 4 livros eu só tenho 20, ok? Os outros títulos eu vou ter mais, mas o kit completo com 4 eu só tenho 20, então depois você passa lá. Então aconselho os irmãos comprar esse aqui e dar de presente para as esposas. As esposas pegam o cartão do marido, compra esses 3 aqui e dá de presente para o marido. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 11, quando achar, diga amém. Hoje é apenas uma introdução ao livro do Apocalipse e às 7 cartas do Apocalipse. Nós teremos tempo para nos aprofundar mais nesta temática. Assim diz o texto sagrado: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Diga forte: 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas, e você diz amém. Queridos, o livro do Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. Assim como o Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, o livro das revelações do Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. É profético porque o seu conteúdo está dividido em 3 partes: passado, presente e futuro.
João escreveu, conforme Apocalipse 1:19, nós lemos, as coisas que vistes, passado, as coisas que são, presente, e as coisas que hão de acontecer. Então aqui está o esboço do livro do Apocalipse. Coisas que vistes, capítulo 1. Coisas que são, capítulos 2 e 3. E coisas que hão de acontecer, capítulo 4. De maneira que tudo que João vê, a partir do capítulo 6, absolutamente tudo que João vê, a partir do capítulo 6, não aconteceu, não está acontecendo, ainda vai acontecer. Isto fica muito claro quando João é arrebatado em espírito, no capítulo 4 do Apocalipse, verso 1, e ele diz: depois destas coisas, as coisas que são, uma porta aberta no céu, uma voz como de trombeta, que falava comigo dizendo: sobe para aqui, e mostrar-te-ei as coisas que já aconteceram. É isso? As coisas que estão acontecendo, é isso? As coisas que devem acontecer depois dessas. Então, a parte profética do livro do Apocalipse, ela começa exatamente no capítulo 6, introduzida pelas visões do capítulo 4 e do capítulo 5. Então aqui nós temos a estrutura do Apocalipse: passado, presente e futuro. Coisas que são, coisas que vistes e coisas que hão de acontecer. As coisas que vistes compreende o capítulo 1, a visão do Cristo ressurreto, glorificado, como ele está agora. Interessante. Do grupo dos 12 apóstolos, o único que viu Jesus crucificado foi João. Eu vou repetir isso aqui. Dos 12 apóstolos, o único que estava ao pé da cruz, e portanto foi o único que viu Jesus desfigurado, crucificado, foi João. E não é que João também foi o único que o viu glorificado, ressurreto, porque Jesus está disposto a ir até as Pátimos da vida com quem teve coragem de ir com ele até os Calvários da vida. Esta é apenas uma aplicação e uma observação a título de introdução. No capítulo de número 2 e 3, nós temos as coisas que são, ou seja, as 7 cartas aos 7 anjos das 7 igrejas. Eu vou repetir isso aqui. 7 cartas, eu disse cartas e não livro, aos 7 anjos das 7 igrejas. É necessário que se faça uma diferença entre o livro do Apocalipse e as cartas do Apocalipse. De maneira que as cartas do Apocalipse estão inseridas no livro do Apocalipse. Mas uma coisa é o livro, outra coisa são as cartas. Qual a diferença entre o livro e as cartas? Simples. O livro do Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas. Já as cartas do Apocalipse foi escrita para os 7 anjos das 7 igrejas. Se não, perceba,
Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Observe o texto. O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas. Então o livro do Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas. Agora, as cartas do Apocalipse, veja comigo, capítulo 2, verso 1: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Capítulo 2, verso 8: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Capítulo 2, verso 12: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Capítulo 2, verso 18: ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Capítulo de número 3, verso 1: ao anjo da igreja em Sardes escreve. Capítulo 3, verso 7: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Capítulo 3, verso 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Então, o livro do Apocalipse são para as 7 igrejas, mas as cartas do Apocalipse são para os 7 anjos das 7 igrejas. E aí você descobre que não era a igreja de Éfeso que havia deixado o primeiro amor. Era o anjo da igreja de Éfeso que havia deixado o primeiro amor. Não era a igreja de Tiatira quem tolerava Jezabel. Era o anjo da igreja em Tiatira que tolerava Jezabel. Não era a igreja de Sardes que estava morta. Era o anjo da igreja de Sardes que estava morto. Porque não existe igreja morta, existe obreiro morto. E não era a igreja de Laodiceia que era morna. Era o anjo da igreja de Laodiceia que era morno. Aí você diz: pastor, se a carta é para o anjo da igreja, por que a gente aplica para a igreja? Porque a igreja é o reflexo do pastor. Se o pastor é frio, a igreja também é fria. Se o pastor é morno, a igreja também é morna. Mas se o pastor é quente, a igreja também é quente. É por isso que começa dizendo: ao anjo da igreja escreve, mas termina dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus está falando com o anjo da igreja, mas o Espírito Santo aplica para a igreja. É interessante notar as palavras que estão no plural e no singular, do fechamento de cada carta. Veja comigo, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, observe o plural: as igrejas. Observe o singular: ouça. Então, a aplicação da carta varia entre plural e singular. Quem tem ouvidos, plural. Ouça, singular. O que o Espírito diz às igrejas, plural. Então, através das cartas, Deus está falando com o pastor da igreja, com a igreja e com os crentes da igreja. Então a carta se aplica ao ministério da igreja, à igreja local, à igreja universal e a cada membro da igreja.
Então, estas são as coisas que são, porque as 7 cartas do Apocalipse apontam para a igreja do Senhor Jesus na face da terra, em seus 7 períodos, em seus 7 tempos, em suas 7 eras. Começando pela igreja de Éfeso, que representa a igreja vitoriosa do primeiro século. Passando pela igreja de Esmirna, que representa a igreja perseguida do século II e do século III. A igreja de Pérgamo, que representa a igreja popular do século IV e do século V. A igreja de Tiatira, que representa a igreja pagã, desviada, do século VI ao século XV. Passando pela igreja de Sardes, que representa a igreja reformada do século XVI ao século XVIII. A igreja de Filadélfia, representando a igreja avivada do século XIX e do século XX. E por fim, a igreja de Laodiceia, que representa a igreja morna, apática, sonolenta, indiferente dos dias atuais, razão pela qual eu vim pregar nesta tarde sobre despertamento espiritual. E este despertamento, este avivamento, este reavivamento começa com a liderança da igreja, passando pelos membros da igreja. Veja comigo um texto, rapidamente, um parêntese aqui. Ageu, capítulo 1. Coloca para a gente aí, Ageu, capítulo de número 1. Olha o que acontece quando Deus resolve reavivar um povo. Ageu, capítulo 1, versículo 14. Observe. O Senhor despertou. Quem despertou? Quem despertou? Porque quem desperta não sou eu. Quem desperta é o Senhor. Não é a minha oratória. Não é a minha retórica. Quem desperta a igreja sonolenta é o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. O que temos aqui? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, que era o governador, o espírito de Josué, que era o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, que era o remanescente judeu. Observe que o texto não diz que Deus despertou o povo, despertou o sacerdote e despertou o governador. Não. O texto diz que Deus despertou o governador, despertou o sacerdote e despertou o povo, porque não é de lá para cá, é daqui para lá. Se Deus quer despertar o povo, Deus começa despertando os líderes do povo. Avivamento não começa no plenário. Avivamento não começa na galeria. Avivamento começa no altar. Por isso John Wesley disse: queres um grande reavivamento? Acenda uma fogueira no púlpito.
Cristo é lugar de homens e mulheres que têm o coração inflamado pelo fogo do Espírito Santo. Uma notinha de rodapé. Quem desperta o espírito das pessoas não é o pregador, não é o pastor, não é o orador. Quem desperta o espírito do povo é o Senhor. E Deus só desperta o espírito do povo depois que Ele despertou o espírito da liderança. Vamos voltar para Apocalipse, capítulo 1. Então nós temos as coisas que vistes, a visão do Cristo ressurreto, glorificado. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Por isso que a base do livro do Apocalipse é a visão do Cristo ressuscitado. Eu vou repetir isso aqui. A base do livro do Apocalipse, a grande esperança da igreja, é que Cristo está vivo. Interessante que quem exilou João na ilha de Patmos foi Domiciano. Quem era Domiciano? Imperador de Roma. E qual era o título dele? Senhor Deus. O que era, o que é e o que será. Então Domiciano se auto-intitulou Senhor Deus, o que era, o que é, o que será, o poderoso. Aí olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Ei, quando o mensageiro leu o decreto de Domiciano, que determinava o exílio de João na ilha de Patmos, ele começou o decreto lendo assim, pastor Pablo: assim diz Domiciano, o Senhor Deus, o que era, o que é, o que será, o poderoso. Aí vem Jesus e diz: eu sou o Senhor Deus, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Qual a diferença? É que Domiciano é o poderoso. Jesus não é o poderoso, ele é o Todo-Poderoso. Não sobrou poder para ninguém, todo o poder pertence a ele. Segunda diferença: Domiciano é o que era, é e será. Jesus é o que era, é e há de vir. E esta é a grande diferença entre o nosso Senhor e os outros senhores. É que os outros senhores eram, são, mas não vão vir. O nosso Senhor era, é e vai vir. Por que os outros senhores das outras religiões eram, são e não virão? Porque estão todos mortos. Porque Jesus era, é e será. Porque Ele está vivo e voltará para arrebatar a sua igreja. Por isso que no primeiro capítulo do Apocalipse nós temos o Cristo ressurreto. Porque a ressurreição de Jesus é a base do Apocalipse. A ressurreição de Jesus é o pontapé inicial da história da igreja.
E o mesmo que viu Cristo crucificado foi o mesmo que viu Cristo ressuscitado. Quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse, você vai perceber que está escrito assim: Apocalipse de João. É o título do livro. Apocalipse de João. Por que Apocalipse de João? Porque haviam outros apocalipses. O que era um apocalipse? Apocalipse era um gênero literário, assim como Atos também era um gênero literário. Quando se escrevia um livro contendo as ações de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, este livro era chamado de Atos. Se fosse um livro contendo as ações de reis, o nome do livro seria Atos dos Reis. Como o livro de Atos continha as ações dos apóstolos, esse gênero literário recebe o título de Atos dos Apóstolos. Da mesma forma, o livro do Apocalipse. Apocalipse era um gênero literário. Qualquer livro que tinha um teor profético, futurístico, era chamado de Apocalipse. De maneira que no primeiro século haviam muitos livros que supostamente descortinavam o futuro. Mas somente o Apocalipse de João é que de fato era um livro inspirado por Deus. Então, de todos os apocalipses que existiam no primeiro século, nós temos na Bíblia o Apocalipse de João. Mas é interessante notar que a primeira frase do livro é justamente diferente. Coloca aí Apocalipse 1:1. Revelação, que no grego é Apocalipse, de Jesus Cristo. Então, o nome do livro é Apocalipse de João. Mas a primeira frase do livro é Apocalipse de Jesus. É de João ou é de Jesus? É de João, porque João é o escritor do Apocalipse. Mas é de Jesus, porque Jesus é o tema central do Apocalipse. É de Cristo porque pertence a Cristo. É de Cristo porque foi dada por Cristo. E é de Cristo porque é sobre Cristo. Nenhum outro livro da Bíblia revela Cristo como o livro do Apocalipse o revela. Se não, perceba, no capítulo 1, Jesus Cristo é o sacerdote rei que está vivo e que anda no meio da igreja. No capítulo 2 e no capítulo 3,